Opa! Boa noite, bem-vindo todo mundo. Como eu falei com vocês na primeira aula, né? Cada um desses encontros, ele é focado em uma dinastia racídica diferente. Eu tentei trazer, né, as dinastias mais famosas, né, as dinastias mais importantes, né, pelo menos as que a gente conhece melhor. E essa aula é sobre o Chabad, tá? E a gente vai comentar talvez um pouquinho ele também sobre Comarna, ok? Porque faz um contraponto bastante interessante ao Chabad, né? Criticou o Chabad, né, pela psicologização dos conceitos cabalísticos muitas vezes, ok? Mas vai ser apenas um comentário bastante breve, porque é bem difícil a gente comentar tudo que tem para comentar sobre o Chabad, né? É uma dinastia que tem uma quantidade muito, mas muito grande, né, de escritos e que desenvolveu, né, uma teologia sistemática bem assim interessante, né, mas que tem muito assunto, né. E assim, eu só queria começar fazendo um pequeno comentário, né, que na aula passada a gente terminou e uma das perguntas que foi feita, né, foi sobre a relação da mortificação, das práticas ascéticas, né, no hassidismo. E eu falei, né, que muito pelo contrário de trazer práticas ascéticas, o hassidismo ele tira muito né, dessas práticas ascéticas. Eu falei para vocês, né, de um livro que se chama, espera aí só um minuto que eu preciso deixar para aqui, mas que se chama Mystical Bodies, Mystical Meals, ok? E nesse livro ele fala a respeito dessas visões sobre o corpo e sobre, né, o ato ali de comer especificamente, ok? No Zohar e em outros filósofos e outros pensadores judeus medievais. Então eu citei para vocês na aula o Maimonides, mas ele fala sobre diversos outros, ok? E aí o que a gente tem aqui é um trecho, né, de uma história, e eu peço perdão porque eu esqueci de colocar essa história, né, nos slides da aula passada, mas ela era para ela estar lá, e é essa história, né, que eu abro aqui a aula, né, que diz que contava o caso... Só antes de você continuar, Ah, eu queria fazer uma pergunta, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que são as dinastias e por que, né, elas são separadas, né? Porque você está falando, quem tem muito conhecimento na área sabe, mas quem não tem fica meio perdido. Ou seja, como você dedicou a aula passada ao próprio Baal Shem Tov, né? Então, seria legal você dizer de onde surgem essas dinastias, como elas surgem e por que elas são dinastias, né? Sim, sim. Então, o que acontece aqui, né, é que esses grupos, eles são divididos, né, você tem por países, né, então, como eu falei para vocês, eu acho que eu citei brevemente, por exemplo, que a dinastia húngara, ela tem uma visão, assim, né, que são aquelas dinastias Satmar, Sans, né, são dinastias muito grandes, a maior dinastia, como eu falei para vocês, a maior dinastia racídica dos Estados Unidos é Satmar, é uma dinastia húngara, né, a sua filosofia deve muito ali ao Yoel Teitelbaum, né, que é o escritor do Vael Moshe, que é um livro anti-zionista. Se vocês têm interesse em entender sobre questões político-teológicas dentro das dinastias racídicas, eu recomendo muito, né, pesquisar sobre esse livro. Vocês entenderão por que, né, o grupo ultra-ortodoxo, né, em Israel é um grupo que tem conflitos com o Estado israelense, né, justamente por causa dessas posições, né, que são as posições do Rabino Yoel Teitelbaum. Mas elas são divididas, cada uma delas tem filosofias, tem ideias, né, diferentes ali. Então, na próxima aula, né, a gente vai ver a Hassidut polonesa, né, as dinastias, escolas polonesas, né. Então, o que acontece ali é que eles têm um foco muito grande, né, na ideia de livre-arbítrio, né. Em alguns dos livros que a gente vê aqui, né, alguns dos autores que a gente está lidando aqui nessas aulas, eles vão fazer comparações muito interessantes, por exemplo, com as ideias, né, de livre-arbítrio que você tem nos autores protestantes, né? Então, todas elas são separadas porque elas têm, né, ideias ali um pouquinho diferentes com relação a algumas coisas, ok? Então, a gente vai explorar, né, o Mechashloach, a Hassidut polonesa, na próxima aula, essas diferenças, né? Eu acho que talvez fique um pouquinho mais claro como cada uma delas lida com certos assuntos quando a gente chegar neles. O Nachman, né, que é a nossa última aula, ele já é completamente diferente também. Então, o que você tem, por exemplo, de filosofia, né, o que está sendo feito aqui, por exemplo, no Chabad, é uma espécie de questionamento, né,
de especulação filosófica, né, que você tem, um diálogo aí, por exemplo, também com a tradução do Maimônides, né, quando você tem aqueles livros de reza tradicionais do Chabad, né, ele sempre vem com um diário, assim, né, para você fazer suas leituras diárias, né, fazer a leitura do Tânia, fazer a leitura da Torá, e uma das coisas, né, que aparece ali também é a leitura diária do Maimônides. E o Rabino Nachman, né, ele tem um posicionamento, assim, muito explícito, né, contrário à filosofia, né, então, assim, não dava para eles conviverem no mesmo ambiente, né, e eles vão se dividindo ali. Eu vou comentar sobre isso brevemente quando a gente falar sobre o Vilna Gaon hoje, né, que um dos motivos também deles estarem separados é porque você teve muitas polêmicas no começo da Hassidut, ok? Então, você tem escolas ali de interpretações, o Maggid sendo uma dessas escolas, né, um dos principais discípulos, mas você tem, né, toda essa divisão deles com algumas pequenas diferenças ali, tá? Se a gente fosse comentar sobre eles assim mais especificamente, né, falando sobre cada particularidade desse grupo, daria até para falar das diferenças de vestuário deles, tá, de indumentária. Então, por exemplo, um Hosset, né, que utiliza aquele chapéu mais alto, né, um biber, não é o mesmo que um Hosset que utiliza um kneit, né? Um Hosset que utiliza meias pretas não é o mesmo que um Hosset que utiliza meias brancas, né? Bobó, se eu não me engano, utiliza meias brancas, Satumara utiliza meias brancas, todos esses pequenos detalhes de indumentária, de vestimenta, eles têm seus significados, cada um deles serve para a gente saber, né, qual dinastia é qual, ok? E como a gente vai ver, né, por exemplo, a dinastia polonesa coloca muita ênfase na figura do tzaddik, que é uma coisa que não acontece tanto aqui, por exemplo, no Chabad, né? Então você vai ver, por exemplo, que o Chabad acabou, o Chabad teve 7 rebes, né, e acabou, né? Não existe mais um Rebbe do Chabad. O Chabad hoje ele é igual à dinastia Breslov, né? Não tem um tzaddik vivo, né? O sétimo morreu e eles nunca decidiram, né, pela sucessão, né? Ela está aberta até hoje, né? Provavelmente nunca terá um sucessor, né? Ele tem um motivo disso, né? Eu vou comentar para vocês nessa aula. Mas o Breslov, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu isso, tá? Depois da morte do Nachman, Breslov decidiu que não teria mais rebes, né? E eles ficaram conhecidos ali como os Hassidim, né? Do rabino morto, né? Então, você nunca teve uma dinastia hassídica no Brasil. Okay? Você tem muitos estudantes, você tem o rabino Nosson, né? E todos os outros que escrevem a respeito dele, são grandes estudantes dele, mas eles não dão continuidade à dinastia. Não existe uma dinastia hassídica do Nachman, ok? Mas acho que quando a gente chegar na próxima, vocês virem aqui como eles dão ênfase em certos pontos diferentes, vai ficar mais claro, né, para cada um de vocês, porque algumas pessoas decidem escolher esse caminho, porque algumas pessoas decidem escolher esse, né? Enfim. Aí, voltando aqui, né, para a pergunta que o Kleber fez na aula passada, né, eu trouxe essa história aqui, né, que fala exatamente sobre isso. Então, ela diz, né, que contava o rabino Baur, neto do Baal Shem Tov. Perguntaram uma vez ao Baal Shem Tov, meu avô, qual é a essência do servir? Sabemos que em dias idos viviam homens de ação que jejuavam de Shabat em Shabat, mas vós pusestes fim a isso, dizendo que quem se mortifica há de prestar contas como pecador, por ter tormentado a sua alma. Então explicai, qual é a essência do servir? Respondeu Baal Shem Tov. Vim a este mundo mostrar outro caminho, que o homem procura obter as 3 coisas seguintes: amor a Deus, amor a Israel e amor à Torá. E não é preciso mortificar-se. E aí aqui embaixo, né, também tem a história desse outro Rebbe, né, que perguntarem para ele o que é um Hasid, né, ele fala, é aquele que jejua na hora da refeição, se isola estando entre as pessoas e rola na neve, estando deitado em uma cama quente e limpa, tá? Então, a gente tem essas mensagens aqui com relação à mortificação, a práticas ascéticas, ok? Pode passar para mim, Alice, por favor? Eu preciso abrir aqui agora, só um momento, que eu preciso abrir para que eu consiga ver melhor. Esses daqui, né, que vocês estão vendo na tela agora, espero que vocês consigam ver
né, a carinha deles bem, né? Não sei porque a imagem que eu encontrei é bem pequena. Mas a gente vai falar bastante hoje sobre o primeiro aqui, né? Ele que dá origem à dinastia do Chabad, que é o Shlomo Zalman, tá? E depois dele nós temos o Mitel Rebbe, a gente vai falar dele também hoje, o Tzemach Tzedek, né? O Maharash, o Rebbe Rashab, o Friedrich Rebbe e o Menachem Mendel, tá? O Menachem Mendel é o que a gente conhece como Rebbe, né? Muitas pessoas que têm pouco contato com o judaísmo, muitas vezes não conhecem nenhum desses outros rabinos, mas conhecem o Rebbe, né? Que foi o sétimo e último rabino, né, Rebbe ali do Chabad. Como eu falei para vocês, depois da morte do Menachem Mendel, o Chabad decidiu que ele não teria mais, né, um Rebbe, ok? E vamos falar, né, disso aqui em detalhes. Você pode passar, Alice, né? Porque eu queria falar algumas coisas em detalhes. Pode passar o slide, isso. Não, volta. volta de novo. Era para ter um slide no meio. Era para ter... Ok, mas enfim, deixa nesse na cara do Schneider Zalman. Isso aí mesmo. Eu queria falar em detalhes a respeito de algumas coisas que a gente comentou na aula passada e queria depois entrar na história, né, do Zalman, do conflito dele com o Vilna Gaon e de algumas visões que eles têm ali sobre imanência e transcendência. Como eu falei para vocês, essa aula ela será sobre imanência e transcendência na filosofia racídica e principalmente na filosofia racídica do Chabad, tá? Existe uma dissertação muito interessante que foi escrita pelo Eli Rubin, né? Ele é um Hassid do Chabad, né? E alguns anos atrás ele escreveu uma dissertação muito interessante que passa pelo conceito de Tzimtzum em todos os primeiros rabinos, todos os primeiros rebes do Chabad, ok? Então é por isso que a gente vai falar aqui sobre isso, né? Eles escreveram muito, mas muito sobre esse assunto. E eu queria começar, né, falando sobre a tradição cabalística, né? No lugar de falar aqui agora apenas sobre Hassidut, eu queria trazer de volta alguns daqueles conceitos cabalísticos que nós vimos na primeira aula, né? Abrir um pouco aqui, como falei para vocês, a nossa intenção é revelar, né? E fazer com que vocês entendam isso melhor para a gente entender como está relacionado, ou seja, como o Chabad faz essa psicologização dos conceitos cabalísticos, ok? Então, essa tradição cabalística, né, ela oferece para a gente uma visão detalhada e muito profunda desse processo de criação e do papel da humanidade na restauração da unidade divina. Né? É uma cosmologia centrada em conceitos como Tzimtzum, Sephiros, Partsufim, né, os quatro mundos, Abba Ve'ima, Zeir Ampim, Nukva e as Kelipot. Né? Alguém me mandou uma pergunta no privado, depois da aula passada, perguntando o que exatamente era Kelipot. Hoje a gente vai falar brevemente sobre isso, ok? Então, cada um desses termos, ele forma, né, uma peça ali, né, de um mosaico espiritual que a gente tem, que descreve esse infinito, como o infinito se manifesta, como o infinito interage com o mundo finito, tá? E o primeiro, né, a coisa mais importante para a gente definir aqui agora é o Ein Sof e o Tzimtzum, ok? Então, o ponto de partida de tudo ali é o Ein Sof, né? É esse infinito divino, que é absolutamente simples, ele é sem forma, ele é sem fim, ele é sem divisão, né? Tem um trecho muito interessante do Elliot Wolfson, né? Que ele, é o livro dele sobre a dinastia Chabad, né? Que ele está falando ali do sétimo Rebbe, né? Ele está falando de uma coisa, de um episódio que acontece na história do Chabad, que muitas pessoas acreditarem ali no final da vida do Rebbe, né? Que ele é o Messias, ele era o Mashiach, né? E ele está fazendo ali um paralelo, né, em algumas dessas páginas, se não me engano, pela página 300, né, entre a filosofia do Nagarjuna, ok, e a filosofia do Chabad, né, que ele vai falar que o Ein Sof, ele também é sem essência, ok? Então ele não é apenas absolutamente simples, sem forma, sem fim e sem divisões, ele também é sem essência, né? E que nenhuma criação, né, ela pode existir nesse estado de plenitude absoluta, ok? Então, o que acontece aqui, né, é que para que o universo pudesse existir, foi necessário haver um processo de contração, que é chamado de Tzimtzum, ok? O Tzimtzum é a retirada simbólica da luz finita que cria esse espaço vazio no qual algo distinto do divino ele pode emergir, né?
o que acontece é que essa retirada, ela não implica a ausência total, não, o que permanece é um vestígio de luz, que a gente chama de Reshimut, que representa uma lembrança, um traço da luz primordial. Um exemplo que algumas vezes a gente encontra em alguns livros é de que se você passasse óleo em um copo, né, quando você te tira o óleo do copo, ainda tem vestígios do óleo ali, né? O óleo é uma coisa difícil de você tirar, né? Então ainda sobra ali, né? Resquícios desse óleo no copo. E aí você tem, né, também essa ideia de que dentro desse espaço vazio você tem um raio, né, finíssimo da luz do Ein Sof que penetra, e esse raio ele é chamado de Kav, ok? E com ele a luz divina ela recomeça a preencher a realidade de forma ordenada, né? E é a partir desse raio que as sefirot elas são emanadas. Você tem 10 sefirot, 10 atributos, né? 10 canais ali, pelos quais a luz divina ela se manifesta e se expressa na criação, né? Elas não são seres, não são entidades, mas elas são aspectos da vontade e na energia divina. Então você tem, né, Kesser, né, que é essa vontade suprema, né, é a coroa, que a gente chama, Chochma, que é a sabedoria, né, é essa centelha original, é esse ponto sutil, né, da ideia, Binah, que é o entendimento, né, é a expansão, é a concepção detalhada de algo. Você tem Chesed, né, que é amor, generosidade, expansão, Gevura, que é severidade, julgamento, né, Tiferes, que é beleza, harmonia, né, compaixão também, Netzach, que é eternidade, persistência, Hod, que é esplendor, humildade, Yesod, que é fundamento e transmissão, e por fim, Malchus, que é realeza, ok? Malchus, né, é a palavra que a gente tem para algo relacionado à realeza, ok? A recepção, a manifestação, né? Esses 6 atributos, né, que a gente fala por último, né, que não são nem Kesser, nem Chochma, nem Binah, eles são chamados, né, coletivamente de midos, né? Eles representam qualidades emocionais, né? E cada um deles está relacionado ali, né, com uma dessas sefilas, né? No uso racídico, o termo midos, né, ele se refere a essas que são emocionais. O nome do Chabad, né, vem justamente dessas sefilas que nós estamos estudando aqui, ok? Então, o nome do Chabad, né, vem das 3 primeiras, ok? Juntando ali, né, Chochma, Binah e Da'as, ok? E aí o que a gente tem aqui, né, é que o mundo das sefilas, né, assim, inicialmente, né, as sefilas elas foram emanadas em linha reta, né, sem interação entre si, e essa estrutura ela é frágil, né, e aí ocorre aquele colapso que a gente comentou na última aula, né, os kelim, que são esses vasos, né, que sustentam a luz, eles se quebram, e esse vento, né, ele fica conhecido ali na filosofia do Arizal, né, do Luria, como Shavihat Kelim, né, que é a quebra dos vasos. E com essa quebra, né, as fagulhas de luz, elas caíram nas realidades inferiores e foram aprisionadas em cascas, que são chamadas de kelipot, tá? Ou klipas, né? Tem pessoas que falam diferente. E essas cascas, elas ocultam e aprisionam a luz divina. Elas dão origem ao mal, ao sofrimento e essa distância entre o Criador e a criatura, ok? Então, a gente está só vendo aqui algumas coisas bem básicas, que a gente vai acabar citando elas algumas vezes, né? E dentro, né, dessa ideia também das emanações, né, ocorre ali 4 níveis, né, ou mundos espirituais, que a gente chama de Atzilas, que é essa emanação onde as sefilos estão unidas à sua fonte, Beriah, que é a criação, né, dali surgem os primeiros traços de separação, de consciência, né, e Yetzirah, que é a formação, são as formas e seres espirituais definidos, e a Sia, que é essa ação, é o mundo físico e material. Cada mundo contém as suas próprias sefilas, e tudo que existe no mundo inferior tem uma raiz no mundo inferior. A gente vai falar, né, sobre isso em detalhes que são bem importantes aqui para a gente. E dentro disso aqui também você tem a ideia de Partsufim. Né? Na verdade é um conceito bem complexo, né? Daria para fazer aulas e aulas e aulas só para você entender bem, né, o que seria a ideia de Partsufim.
Mas para restaurar, né, simplificando, para restaurar a harmonia, após a quebra desses vasos, as safiras, elas se reconfiguram em postos, que a gente chama de patsufim, né? Que são essas estruturas que são completas e que funcionam em harmonia. E as principais patsufim que a gente tem são Arihampim, né? Que é esse que a gente chama de, literalmente o nome dela é rosto longo, né? Que representa Kessa, que é essa vontade suprema. Abba, né? Que é o pai, representa Chochma. Ima, que é a mãe, representa Binah, tá? Ok? Zeir Ampim, que é esse rosto menor, o outro é longo, este é menor, né? Que é o conjunto das 6 medos, e Nukva, que é uma forma feminina, né? Representa Malchus, ok? Malchus e Binah são 2 aspectos femininos da divindade. Em algumas ideias, né? Isso aqui é bastante importante. Então, se vocês têm interesse em ler, por exemplo, existe uma discussão hoje em dia, uma discussão acontecendo agora, entre o Elliot Wolfson e o Moshe Idel, né, justamente sobre o papel do feminino, né, nos escritos cabalísticos. Então, o Moshe Idel, ele tem uma teoria ali, né, do Ouroboros, né, de que você não tem uma visão ruim do feminino na Kabbalah, né, porque elas estão todas interligadas e você não tem hierarquia. E o Wolfson, ele vai defender ali exatamente o contrário. Ele é um herdeiro do Scholem, né, e ele está falando exatamente o que o Scholem falava nos livros dele. E, enfim, né, a interação entre esses partes sufim é o que permite ali nessa circulação harmônica da luz divina. E o papel, né, só para a gente entender qual que é o papel da humanidade, né, nessa estrutura toda, é que o papel da humanidade é o tikkun, que eu falei para vocês no ano passado. A tarefa do ser humano é realizar o tikkun, que é essa correção ou restauração da unidade perdida, né? É por meio de pensamentos, de palavras, de ações que são elevadas, né? Que são santas, que torna possível a elevação das faíscas, das fagulhas de luz presas nas cascas, né, nas kelipot, né, que serão devolvidas à sua origem. E esse processo é tanto pessoal quanto coletivo, tá? E está ali, né, refletido também nas preces que as pessoas realizam, nos atos de bondade, né, no estudo sagrado, enfim, ok? Tem uma imagem, não sei se você pode passar um pouquinho só, Alice, passa um pouquinho mais. Não, um pouquinho mais. Eu não sei. Aqui, exatamente aqui. Não, isso, exatamente aqui. Eu não vou explicar essa imagem inteira para vocês, tá? Isso aqui seria se a gente estivesse focados em estudar como é o sistema do Arizal, mas vocês podem ver aqui, né? Por exemplo, em algumas dessas aqui que está escrito, né? Aba, e do outro lado está escrito Ima, ok? Que em algumas aqui está escrito nessa cinza, por exemplo, está escrito Binah, tá? E que dentro de Binah a gente tem todas as outras sefirot. Então você também tem Kesser, você também tem Chochma, você também tem Binah do Binah, ok? E aqui em Chochma você também tem as mesmas estruturas, isso vai se repetindo, ok? Né? Todas estão contidas uma dentro da outra. E é assim que os judeus entendem, né, os racídicos também, todas as pessoas que acreditam no sistema do Arizal, que se dá as emanações da divindade no mundo, ok? A gente vai falar um pouquinho melhor agora. Pode voltar, Alice, né? Volta na cara do Zalman, por favor. Volta no Zalman. A gente vai falar um pouquinho da história, né? Do Zalman, ok? Que, como falei para vocês, são 7 rebes, não daria para falar da história de cada um deles. Alguns deles têm histórias que são muito interessantes. O 6º Rebbe, né, que foi preso pelo regime soviético, né? Tem histórias que são muito interessantes. Aqueles livros que eu falei para vocês, por exemplo, que contam a respeito do círculo do Baal Shem Tov, né, das pessoas que vieram antes do Baal Shem Tov, é um livro do 6º Rebbe do Chabad, né? Mas não dá para falar de todos eles porque seriam muitas histórias. Então a gente vai focar aqui no Zalman, né? Que é o começo de tudo. Então o rabino, né, Shmuel Zalman, né, de Liadi, né, que era essa cidade onde ele ficou, também era chamado de Alter Rebbe, né? Que é como se fosse um velho mestre, né? Em Yiddish. E ele foi o fundador da corrente do Chabad, né? E autor do Tânia, né, que é um dos livros racídicos mais conhecidos. Tem pessoas que não conhecem nenhum dos outros livros racídicos, mas conhecem o Tânia, né?
E ele também escreveu um livro de codificação, né, de halachá, de lei judaica, né, que leva em conta ali algumas das práticas e ideias, né, do hassidismo, né? E ele reformula, né, de certa forma, a espiritualidade judaica, porque ele traz ali, né, uma profundidade filosófica e racional e mística também, né, para o hassidismo que antes não tinha sido observado. Eles vão ser ali questionados, né, sobre como funciona o sistema deles, né, de forma ali bastante sistemática, né? E o Zalman é a pessoa que vai chegar ali para colocar as bases do pensamento racídico. Então ele era discípulo do Magid, né? Na aula passada a gente falou muito do Magid, contou diversas histórias do Magid, o Magid que era o principal discípulo ali do Baal Shem Tov, tá? E ele absorve os ensinamentos do Baal Shem Tov, eles, né, chegam todos a se conhecer ali, e ele reformula, né, em um sistema que é bastante rigoroso, né, e busca unir ali mente e coração. Como eu falei para vocês, o nome Chabad é um acrônimo de Chorma, né, sabedoria, Binah, entendimento, e Daas, conhecimento, ok? Que são as 3 primeiras sefilas que a gente tem, né? Tanto que a forma com que eles se referem a tudo que não é Chabad é pelo acrônimo das outras sefilas, ok? Então, né, ele teve uma disputa com o Vilna Gaon, né, talvez seja a parte mais importante que a gente tem que focar aqui, né, é que após o surgimento do hassidismo, né, ali na década de 1740, teve uma oposição muito forte dos líderes rabínicos tradicionais, que a gente chama de Misnagidim, tá? Misnaged, que eram liderados por um dos maiores talmudistas, um dos maiores cabalistas que a gente já teve, que era o Vilna Gaon, né? Depois se torna líder ali dos judeus lituanos. O Vilna Gaon, ele temia, né, existia na época várias acusações de que os Hassidim, eles estavam se desviando da halakha tradicional, ok? Então, é uma coisa que aconteceu tanto em fontes lituanas, em fontes dos Misnaged, quanto em fontes da Haskalah, que é ali o iluminismo judaico, né, de que as cortes, né, promoviam práticas bizarras entre os Hassidim, ok? Ele também tinha medo, né, de que eles mistificassem o serviço com práticas semelhantes às seitas messiânicas anteriores, como Shabbatai Tzvi, ok? E ele também, né, temia que colocassem o misticismo acima do estudo da Torá, né, e dessa sobriedade religiosa, né, que é muito valorizado no judaísmo lituano, ok? A gente tem aqui na imagem um livro, né, toda vez que ele é reeditado, ele é banido, mas assim, é uma coisa que está em vários outros livros, você consegue encontrar isso em livros racídicos também, mas essa aqui é a biografia do Vilna Gaon, chama Agaon, ok? E na H1 você tem, óbvio, né, todos os trechos ali de acusações de práticas, né, que eram consideradas práticas bizarras que eram feitas nas cortes racídicas. Então, aqueles atos, né, de, por exemplo, dançar e dar cambalhotas e fazer várias outras coisas enquanto rezava, era considerado um ato bizarro pelas pessoas, né? E os racídicos eles foram perseguidos, né, de maneira bastante severa por causa disso, ok? E a gente tem, né, uma tentativa ali, né, de reunião. Então, na verdade, o que acontece é que primeiro o Vilna Gaon, ele excomunga publicamente, ele passa um herem, né, que é como se fosse uma forma de excomungar no judaísmo, e ele excomunga todos os racídicos, né, ele envia cartas pela Europa condenando o movimento, condenando as sinagogas racídicas, né, vários livros eles são queimados, as pessoas são perseguidas ali por um tempo, e o Zalman, ele tenta uma reunião com o Vilna Gaon, né? Então, eles se tentam se encontrar pessoalmente, né? Mas o Vilna Gaon, ele recusa veementemente qualquer audiência, né, com o Zalman, dizendo que quem tem um inimigo com um punhal escondido não se encontra com ele, né? E ele tenta ali, através das suas obras, né, mostrar que os racídicos eles eram pessoas observantes, né? E que eles não estavam se desviando do caminho do judaísmo tradicional, muito pelo contrário, né? Durante essa época, né, ele também chegou a ser preso, né? O Rabat tem diversas festividades que são só para comemorar quando
os seus rabinos, eles saem da prisão, né? Ele passa, se não me engano, acho que 50 dias na prisão, em São Petersburgo, né? Ele é denunciado ao governo do czar, sob a acusação de estar enviando, se não me engano, dinheiro, fundos ali para o Império Otomano, né? Provavelmente acusações, né, que foram motivadas, né, politicamente pelos opositores dele, né, os Misnagdim, né? E o Chabad acredita, né, que a libertação dele foi de certa forma, né, milagrosa. Então, ele é o primeiro Rebbe que a gente tem ali na dinastia Chabad Lubavitch, tá? Chabad, a gente chama de Chabad para encurtar, né? Existem vários outros ali que também são Chabad, ok? Mas a gente, né, falando aqui hoje, especificamente de Chabad Lubavitch, né? E é uma das dinastias mais influentes do mundo, ok? Todo lugar que você vai, em todos os países que você tem populações judaicas, você tem uma casa do Chabad, né? É uma coisa que eles se preocupam muito, né? Isso de atender aos judeus de todos os lugares. Então, aqui no Brasil, por exemplo, quase todos os racídicos que você vai encontrar são da dinastia Chabad Lubavitch, ok? E o neto dele depois, né, que é o Tzemach Tzedek, que eu comentei, né, lá no começo, quando a gente viu a linha do tempo deles, ele deu continuidade à obra, né? E essa abordagem que eles desenvolvem ali, né, que permite que o movimento racídico ele entre de maneira mais intelectual, né, na yeshiva e nesses círculos mais eruditos, né, que ele possa, de fato, fazer frente ali com os outros movimentos judaicos, porque até então ele não tinha bases bem estabelecidas, ok? Aqui, né, eu queria falar um pouquinho, né, talvez, né, só passar um pouquinho o slide, Alice, por favor. Eu acho que está no próximo slide. Pode passar. Só queria comentar brevemente. Passa o Rebbe, por favor. Você passou o Rebbe. Isso. Comentar porque talvez seja bem interessante, né, o estudo dessas dinastias de um ponto de vista assim, quase sociológico, ok? Como eu comentei para vocês, você tem populações muito grandes, né, de dinastias e de racídicos nos Estados Unidos e em Israel, né? Aqui vocês estão vendo, né, um pôster, né, do Rebbe, né, o que está acontecendo aqui, que depois da morte dele, muitas pessoas passaram a acreditar que ele era o Mashiach, né, muitas pessoas acreditavam ele em vida, que ele ia, né, cumprir todos os desígnios do Mashiach, e depois o que aconteceu é que mesmo depois da morte do Rebbe, muitas pessoas ainda acreditam que o Rebbe é o Messias, é o Mashiach, quer dizer. Então, o que acontece ali é que você tem, por exemplo, na 770, que é uma sinagoga que fica em Nova York, né, muitas pessoas que estão lá e elas utilizam esse símbolozinho, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas é um símbolozinho da coroa, tá? Esse é um símbolo das pessoas que acreditam que o Rebbe, ele é o Mashiach, tá? E é muito interessante você observar isso, né? Pode passar, Alice, por favor, o slide, porque isso aqui, né, é um gráfico, né, das populações que você tem que são ultra-ortodoxas, né? Isso aqui não são apenas racídicos, ok? São o grupo ultra-ortodoxo, ele inclui ali os racídicos, ok? Inclui, por exemplo, dinastias como Bels, como, né, o próprio ali Satmar, que eu falei para vocês, mas, né, inclui outros grupos também, Israel inclui os Pelushim, né, grupos que são lituanos, mas assim, é bem interessante do ponto de vista sociológico, porque se você for em Nova York, em épocas de eleição, você vai ver, né, que essas pessoas elas são um alvo ali de propaganda política, né? Você vai encontrar cartazes em Yiddish, né, que é uma língua que é falada por essas pessoas, que é uma língua que é irmã do alemão, ok? Então essas populações falavam não, elas ainda falam Yiddish. Você vai encontrar propagandas, e por exemplo, a propaganda do Trump, né, escrita em Yiddish, né, e eles são vote swingers, né, ou pelo menos eles eram. Então, antigamente eles votavam no Partido Democrata, hoje em dia eles votam no Partido Republicano, né, é uma coisa que é interessante para os governadores ali de Nova York, de Nova Jersey, ok? E em Israel isso também é bastante interessante, porque a população ortodoxa, ela é hoje em dia, né, 13, 14, 15% ali da população de Israel, né? E se você quer entender como Israel será no futuro, como será a demografia, né, de Israel, tem que prestar atenção nisso aqui, porque a população normal, ela tem 2, né, 3 filhos ali no máximo, as populações ultra-ortodoxas, elas têm 8, 9 filhos por família, né, então são muitas pessoas,
Então, uma das principais preocupações do governo israelense hoje é você fazer com que essas pessoas, né, que se identificam como ultra-ortodoxas, elas sirvam no exército, como eu falei para vocês, elas não são zionistas, elas não servem no exército, né, elas acreditam que a vida delas é dedicada ao estudo, então elas frequentam yeshiva, né, os homens adultos casados frequentam o kollel, e elas não têm interesse em servir no exército, elas acreditam que isso é contra os princípios dela e é uma grande preocupação do governo hoje em dia. Pode passar para a gente comentar outras coisas. Aqui a gente tem outra história, né? Eu quero trazer essa história porque a gente vai falar sobre essas emanações, né, durante a aula inteira. E essa história diz que um dos rabinos chega e diz, né, que as palavras das escrituras que rezam, mas vós que estáis ligados ao Senhor, estáis hoje todos vivos. São assim interpretadas. Ligai-vos às suas qualidades. Mas é preciso compreender corretamente a interpretação. De Deus emanaram 10 qualidades, que se opõem duas a duas, mas em verdade, no fundo, todas formam uma unidade simples e completa. Né? Compete, então, ao homem torná-las unas, outro sim, na verdade, externa. É evidente que para uma pessoa é difícil exercer a misericórdia, porque seu caminho é o da força, mas para outra é difícil exercer a força, porque seu caminho é o da misericórdia. Quem, entretanto, associa a força que tem em si a sua raiz, a força de Deus, e assim em tudo mais, verá que nele as 10 qualidades se unificam, convertendo-se ele próprio na sua unidade, porque ele se prende ao Senhor do mundo, tal homem tornou-se como a cera, e em que tanto a justiça quanto a misericórdia podem imprimir o seu selo. Então, a gente está vendo aqui, né, uma história, essa história está no livro do Buber, né, que está falando justamente como a gente deve entender essa unidade, como a gente deve entender essa cadeia de emanações, que é chamada, né, de Seder Hishtokelut, como a gente deve entender isso, como se relaciona com a vida interior e a psicologia do homem, ok? Tem aqui um pequeno trecho que eu tenho dificuldade de enxergar. Que é um trecho, né, do próprio Zalman, né, de um trecho de um discurso que ele faz, que está escrito, né, e a verdade, em seu mais pleno sentido, só se manifesta quando nela estão contidos todos os sábios, e ela os sustenta a todos. Assim também ocorre com todas as coisas. A verdade que há em cada uma delas é o ponto central, o núcleo equilibrador, e é justamente esse ponto que tem o poder de se conectar até mesmo com aquilo que lhe é oposto, como foi dito anteriormente. E é precisamente isso que tem o poder de apagar as separações. Como está escrito, 6 letras, a verdade se estabelecerá para sempre, e assim também como irmãs distintas, mas unidas em uma só raiz. Né? Eu queria ler aqui um trecho, né? Não sei se vocês conseguem enxergar esta pessoa, né? Eu esqueci de colocar a foto dele no slide, mas esse homem aqui se chama Hillel Zeitlin, ok? O Hillel Zeitlin, ele é muito próximo de nós, né? O Hillel Zeitlin, ele morreu no Holocausto, ok? Né? Inclusive, a história dele, existe uma pessoa que presenciou a morte do Hillel Zeitlin, né? E, né, viveu para contar, né? Que diz que o Hillel Zeitlin, ele morreu, né? Envolto ali, né, no talit, né? Que é aquele tecido que a gente faz as rezas diárias, e com um volume do Zohar na mão, né? Então, o que acontece é que ele era, né, uma pessoa associada ao Kabbalah, de certa forma, né? E ele deixou de ser, né, religioso por um tempo. Alguns dos seus escritos têm ali referências a filósofos, né, seculares, tem referências a, por exemplo, ao Nietzsche, vários outros assuntos de filosofia, mas ele volta a ser, né, uma pessoa religiosa ali na maturidade. E eu queria ler um trecho dele para vocês, para que a gente consiga tentar entender, né, como se dá essa relação das emanações que nós estamos falando e do ser humano, ok? Como se dá a relação de tudo isso com a psicologia, né, de cada homem, ok? Espera aí só um momento que eu acabei de me perder aqui. Opa, aqui. Então, você tem aqui, né, só pode passar para mim o slide, Alice, né? Às vezes eu fico perdido com o slide. Pode passar. Eu acho que está mais para frente. Pode passar. Pode passar. Aqui, isso mesmo.
Tá em inglês? Não, deixa aí. Tá em inglês, infelizmente, tá, mas eu vou falar para vocês em português, ok? Então, ele está dizendo aqui, né, que aqui estão as 10 sefirot, unidas a Deus, como a chama está unindo a brasa incandescente. Sua origem se encontra no lugar mais oculto e, por meio delas, com suas diversas permutações, pois cada sefirá contém todas as outras e, portanto, cada uma é composta por 10 e combinações, diferentes aspectos e níveis das sefirot, né, à medida que emanam pelos mundos com crescente especificidade, né, o cosmos ele é ordenado. Essas permutações detalhadas se refletem nos nomes de Deus, que se manifestam como uma hierarquia de poderes no universo, bem como nas combinações de letras da Torá. Seu significado geral é aludido no nome de Deus, né, é o tetragrama, da seguinte maneira: Yod representa o ponto mais oculto, o Tzimtzum, a sabedoria divina, Chochma. Rei representa a sua expansão, como um rio que flui, a Binah, que é o entendimento, Vav, cujo valor numérico é 6, corresponde a 6 medas, Chesed, Gevura, Tiferes, Netzach, Hod e Yesod. E a forma da letra Vav, né, um ponto sobre uma linha vertical, simboliza o fluxo que vem da fonte, que é traçado para baixo, e o segundo rei, né, é a expansão final, corresponde a Malchus, o reino, a manifestação, a presença revelada. As 10 sefiras se manifestam na alma como 10 forças da alma e no nível cósmico como 10 forças divinas. Elas estão sujeitas a Deus, servindo em sua mão como o machado na mão do lenhador. Como as forças da alma e as forças cósmicas estão dispostas paralelamente, nomeamos essas forças cósmicas com termos derivados da alma. E já que a manifestação mais visível da alma é como revestida no corpo, o corpo é chamado de vestimenta da alma na Kabbalah, é aqui que é visível, que o visível é o mais acessível ao nosso entendimento. Nomeamos as sefirot em termos dos membros do corpo, assim, Chochma é a mente, Binah, o coração, Chesed, a mão direita, Gevura, a mão esquerda, Tiferes, o tronco, né, Netzach, né, e Hod, os dois quadris, né, e Yesod é o sinal da aliança, né, o órgão reprodutor, e Malchus é a boca, né, que é revelação, fala, expressão. Então, na linguagem mais profunda, ali do Arizal, né, como o corpo reveste a alma, tudo que existe no corpo deve existir também na alma, mas de forma espiritual. Né? Portanto, a alma ela deve conter não apenas as 10 forças gerais, né, que você pode perceber ao examinar a si mesmo, mas uma estrutura interna muito mais detalhada, incluindo ali os 248 membros espirituais sutis e os 365 tendões espirituais sutis, né? E já que o cosmos ele é estruturado paralelamente à alma humana e os seus poderes, cada um dos mundos, das sefiras e das midas deve conter dentro de si uma representação completa da forma humana, incluindo essas 613 extensões sutis, né? Soma 248, 365, enfim. E por isso, né, o Arizal, não, o Luria, ele organiza as sefirot como uma série de rostos ou fisionomias espirituais, que eu falei para vocês, são os Partsufim. Então, por exemplo, Chochma não é apenas uma manifestação isolada, mas é uma forma inteira, semelhante a um corpo, como eu mostrei para vocês, está incluído dentro de Chochma também Kesser, também Binah, ok? Com membros espirituais, né, organizados de modo paralelo ao corpo humano. Essa é a ordem dos Partsufim, né? Então, você tem ali, né, o rosto longo, Arich Ampim, né, uma forma que é primordial e abrangente, é uma externalização da vontade divina, né, é distinta da sua manifestação interior, chamada de Atik, né, o antigo, e também, né, existe o nível de Kesser, que contém dentro de si todos os poderes divinos ainda ocultos, né, Kesser, aliás, ele comenta aqui que tem um valor numérico de 620, né, que alude aos 613 mandamentos da Torá, mais os 7 decretos rabínicos que os complementam, né, e o segundo Partsuf é Abba, né, que é o Pai cósmico, é Chochma, né, que flui contendo em si todas as forças. O terceiro é Ima, né? Binah, que é Binah, né? Entendimento, essa expressão suprema, a expansão suprema, quer dizer, é uma sefirá receptiva, né? Repleta com todos os seus poderes específicos. O quarto, né? Ezeir Ampim, né? Que é esse rosto menor, é a totalidade de todas as qualidades divinas, Chesed, Gevura, Tiferes, Netzach, Hod e Yesod, né?
E como a estrutura essencial do cosmos se manifesta por meio dessas midas, né, as 6 direções cósmicas, os 6 dias, a sua totalidade está disposta em paralelo à primeira totalidade, que é Kesser. Assim, o rosto menor é o microcosmo do rosto longo, né, Arich Rampim, que é o macrocosmo. O quinto Partsuf é Nukva, né, que é a parceira feminina do Zair Rampim. Ela é Malchus, né, que recebe de todas as medos e de tudo que está acima dela, mas nada possui por si mesma. Por isso, Nukva só pode ascender quando está unida a Zair Rampim, né, a força que flui dentro delas ou as midas superiores. Então, quando Zeir, Ampin e Nukva estão em completa unidade, ou quando a manifestação externa dos mundos se apega à sua fonte divina interior, então Malchus se une ao seu amado, que é Hashem, que é Deus, e a Shekhinah. Então, como as energias mentais divinas, elas fluem através de todas as midas, né? A união da Shekhinah também representa a unificação de todas as forças divinas. Né? Isso é indicado pela unificação do nome divino, né? Pelo tetragrama, de certa forma, né? As duas primeiras letras representam Chokhmah e Binah, as duas últimas, Zeir, Ampim e Nukva. Né? E por meio dessa união, né, por que meio essa união acontece, ele comenta aqui, por meio daquele que é oculto recôndito, né? Por meio de Ain, o nada, o assombro divino que permeia todos. E ele comenta aqui depois, né, que contudo o Malchus nem sempre está ligada ao seu amado. Às vezes o aspecto externo e revelado dos mundos se torna algo separado, uma entidade independente, afastada de sua raiz divina transcendente. E, de fato, todo o processo, o propósito de ser do Tzimtzum e da quebra dos vasos que eu comentei para vocês, né, do Kelim, foi possibilitar essa separação, para que o ser humano, por pensamento, palavra e ação, pudesse reunificá-los. Isso significa que o exílio essencial da Shekhinah ocorreu no próprio processo da criação, e depois ela foi exilada repetidamente pelo pecado da árvore do conhecimento, pela totalidade dos pecados humanos, pelo pecado de Israel e seu exílio. Ela é exilada novamente em cada geração, por cada indivíduo, em cada ação, grande ou pequena, em cada ato que afasta o mundo natural, o externo, da sua raiz misteriosa e oculta. Então, como a Shekhinah está distante do seu amado, ela passa a alimentar toda a sorte de Kelipot, né, que são julgamentos severos, terrores e até mesmo o mal absoluto, tanto natural quanto moral. A humanidade e todas as criaturas vivas ficam então presas na tela da causalidade natural, um lugar onde o ímpio pode engolir o justo, né? Ele comenta aqui que somos como pássaros presos em uma armadilha maligna, armada por mãos humanas, né? Não há outra saída, não há outro conselho, mas se quisermos escapar dessa armadilha da causalidade externa, se não restaurar Malchus ao seu amado, né? Devolver o mundo exterior e a cadeia de causalidade às medidas divinas. Então, fazemos isso com pensamento, palavra e ação, que são puros e sagrados, e quando a divindade se revela, toda aquela ilusão chamada natureza se dissipa, né? Então, habitamos com Deus, nossa rocha e fortaleza, aquele que nos ergue acima de todo acidente e causalidade, né? E acho que dá para comentar só sobre isso, né? Sobre esse trecho do Hillel Zeichling, ok? Né? Eu coloquei aqui, coloquei no próximo também, eu coloquei um trecho bem grande, né, do Hillel Zeichling, mas eu aposto que vocês entenderam, né, essa relação que ele está construindo ali entre, né, a cadeia de emanações de Deus e a vida, né, interior do ser humano. Eu acredito que tem algumas histórias aqui, eu não sei se ficaram para trás ou se ficaram para frente. Pode passar para mim, Alice, para trás? Alice? Enfim. Vamos continuar aqui, então, né? Alice, acho que não consegue me escutar. Sobre a ideia de Simpson, né? Porque, assim, agora que eu falei para vocês, né, que a gente tem aqui... Alice, consegue voltar na história para mim, por favor? Isso, aqui. Isso, volta nessa para mim, né? Não, estava certo. Isso, era essa mesmo, que a gente tem falando aqui, né, do Hillel Paritcher, né, que os primeiros Mekubalim entenderam como Deus preenche todo mundo, né, imanência, o Arizal, né, o Luria compreendeu o Sovev, a transcendência de Deus, a Torá do Best, né, que eu falei para vocês também chamado de Best, o Baal Shem Tov, até hoje está em Tu, Senhor, és único, que não há nada além de Deus, e tanto Mimale quanto Sovev são eles. A gente vai falar desses dois termos daqui a pouco, ok?
E aqui a gente tem uma outra explicação, né, que também é do Chabad, ok? Os dois ali, né, pensadores associados ao Chabad, que do rabino do Bill, né, que contou o que ouviu. Certa vez alguém se aproximou, né, do Zalman, né, e de abençoada memória, e pediu que ele explicasse questões relacionadas ao Etz Chaim, né, que é esse livro do discípulo, né, do Arizal. E perguntou, né, e o Alter Rebbe, né, o Zalman responde para ele: o que está explicado no Etz Chaim? A Seder Hishtokelut, né, a cadeia de emanações, que é isso que eu estava tentando explicar para vocês até agora, né, que esse aspecto bastante técnico de tudo, eu falo sobre níveis muito mais elevados, ainda mais elevados e ainda mais elevados. E você pode passar para o próximo slide, por favor? Eu tentei colocar aqui, né, pode passar o slide, Alice. Isso. Como se fosse uma explicação, né, do que exatamente está falando, onde a gente quer chegar com isso. Então, você tem níveis espirituais que são elevados e mais elevados e mais elevados. Acima de todas aquelas emanações que eu mostrei para vocês está Adam Kadmon, né? Então, acima do universo físico, até mesmo do espiritual, como entendemos, você tem ali a unidade, né? E esses níveis estão acima do Tzimtzum, né? Estão acima disso tudo. Então, você tem, né, o Kadmon, como eu falei para vocês, representa um nível que contém um plano de toda a criação, né? E quando alguém se conecta a esse nível mais elevado, né, antes do Tzimtzum, a gente pode entender toda a estrutura da criação, né? Porque tudo surge dali. Então, o que ele está falando é que a filosofia racídica está fazendo é ir muito, mas muito além do que aquilo que está sendo descrito nos livros do Arizal, né? O Arizal está dando para a gente o aspecto técnico, né? A filosofia racídica está nos explicando como se relaciona, né, com a alma humana, né, e indo muito além dele. Aí a gente pode explicar brevemente aqui uma questão, né, que é relacionada com o Vilna Gaon, porque como eu falei para vocês, né, um dos problemas que o Zalman ele enfrenta ao longo da vida dele é essa oposição do Vilna Gaon, né, mas a oposição do Vilna Gaon ele não tem apenas um caráter político, né, se vocês pegarem alguns livros de história, como por exemplo, esse aqui está aqui atrás de mim em algum lugar, do Bialy, né, ele fala, em algum momento ali, né, eles tentam trazer muitos aspectos sociais, né, de como o racidismo, ele ascendeu em diversas localidades, né, os componentes, né, sociais das cortes, como as cortes ajudavam as pessoas que eram pobres, ok? Mas uma parte da oposição do Vilna Gaon também era de natureza filosófica, ou seja, eles tinham duas concepções de Tzimtzum que eram completamente distintas, tá? Então, assim, né, dá para a gente dizer que o Luria, ele é um visionário, né? Acima de tudo, ele é um visionário, né? A força, né, dos ensinamentos místicos dele estava menos na lógica, né, daquilo que ele construiu, mais as suas implicações simbólicas, mas de qualquer jeito, alguns dos discípulos deles, né, que são mais inclinados, né, à filosofia, eles questionaram ali toda a viabilidade do conceito de tzimtzum, que é essa contração divina, né, quando a gente toma ela literalmente. Então, o Luria, muitas vezes, né, ele descreve essa contração divina como se fosse, por assim dizer, né, que é a palavra em hebraico Keivachor, né? E ele reconhece que toda linguagem sobre movimento e mudança no Ein Sof se refere a processos espirituais, não físicos, né? No entanto, isso não basta para dissipar toda a inquietação de alguns discípulos quanto à legitimidade de falarem antes e depois em relação a uma divindade que é temporal, né? Ou de atribuir um ser tão espiritual qualquer ideia de mudança, tá? Então, outros também eles expressam, né, dúvidas sobre a possibilidade de um espaço que pudesse ser esvaziado da presença de Deus, que é onipresente, é infinita. Então, essas reservas elas dão origem ao que a literatura secundária chama dessa interpretação alegórica da doutrina do Tzimtzum, ok? Tzimtzum Shelo Kipshuto, tá? Que é o Tzimtzum em seu sentido, e não em seu sentido literal, ok? Você tinha toda essa discussão aqui, né? E hoje em dia você tem uma argumentação um pouco contrária em alguns racídicos, né? Acho que o mais emblemático é o Rebbe Meyer Morgenstern, que eu falei para vocês, né? Ele está em alguns slides das aulas passadas. Ele criou, né, toda uma ideia de harmonização entre essas duas concepções, o que é uma coisa que acontece muito, né, na história do judaísmo.
é que você tem duas posições conflitantes em uma época e depois, né, ao longo do tempo, as pessoas elas vão harmonizando, ok? Então, de acordo com esses primeiros expoentes dessa interpretação, a doutrina original do Luria, ela não deveria ser entendida como um afastamento real de Deus, né, e a criação de um vácuo ali, literal dentro da Isof, mas sim com o estabelecimento de um mundo de aparências, né, um campo onde a infinitude divina ela se apresenta de forma finita, adaptada à capacidade de compreensão dessas mentes que são finitas, né? Então, segundo essa leitura, essa unidade de Deus, antes e depois da criação, ela permanece absolutamente inalterada. Então, ontologicamente, nada muda. Mas, em virtude de uma atividade espontânea da vida divina, ocorreu um encobrimento ou ocultação de algum aspecto da presença de Deus, né? Criando, assim, um domínio ilusório de aparência, né? Essa chamada retirada metafórica, né, que eles comentam aqui, ela permite essa distinção, né, uma distinção epistemológica ali, entre sujeito e objeto, entre criador e criatura, né, entre aquele que percebe e aquilo que é percebido. E faz com que esses diversos aspectos da infinitude divina se vejam como entidades separadas, mesmo que, ontologicamente, continuem unidos ao todo. Então, para ilustrar, né, o ato de Tzimtzum, ele é muitas vezes comparado, em um desses livros, com o comportamento de um professor que oculta o escopo total do seu conhecimento, né, revelando apenas uma porção ali limitadíssima para que o aluno possa compreender. Assim como, né, a sabedoria do mestre ela permanece inalterada por esse ocultamento, todas as formas de existência elas ganham um senso de identidade própria, né, devido à ocultação da presença divina, mas a unidade total de Deus ela continua a mesma. Toda aparente quer dizer diversidade ou particularização ali, por mais real que pareça, ela é englobada por essa unidade infinita, né? São como ali as gotas, né, de água que são absorvidas pelo mar, né? Elas são distinguíveis dele. Então, de certa forma, embora a interpretação alegórica ali do Tzimtzum, né, tenha essa inclinação quase panteísta, né, a gente resolve, né, como que a gente resolve esses certos dilemas teológicos, né? Ela gera esses problemas, né, religiosos práticos, né? Porque a discussão, né, aqui é que quando você tem, né, você pode concluir facilmente, né, que se tudo que distingue criador e criatura é uma ilusão de individualidade, então a unidade entre o homem e Deus, ela está ao alcance de um ajuste de consciência, né? Você faz uma mudança interna e pronto, você tem uma união mística, né? Então, contra essa possibilidade, né, o monoteísmo judaico, né, ele enfatiza a transcendência divina. Então, ele sustenta essa noção de mandamento divino, a ideia de um ser, né, supremo que vai revelando a sua vontade por meio de leis concretas, né, e promove a santificação de uma ética terrena, né, como a expressão mais elevada do culto religioso. Então, viver sobre a lei, ela exige assumir essa diversidade do mundo, né, diferenciar entre o sagrado e o profano, o bem e o mal, de conhecer uma hierarquia de entidades e valores distintos, né? Isso contrasta fortemente com a visão mística de um Deus como uma unidade infinita e sem distinções, né? Então, né, para se livrar desse risco de pensamento antinomista, né, surge essa oposição dos judeus lituanos, né? Então, quando você aceita essa interpretação alegórica do Tzimtzum, né, você tem que se livrar, né, dessas interpretações que são potencialmente nihilistas, né? Então, o que acontece aqui é que ambos os grupos, eles compartilham, né, a ideia de 3 níveis de consciência, que representam ali também 3 níveis de existência. O primeiro, que é mais elevado, né, é o estágio 1, é a totalidade do ser. E, por isso mesmo, ele é indefinível, né? Até mesmo o termo Deus, né, aqui é inadequado, pois ele implicaria comparação. Do ponto de vista da criação, como, né, uma entidade separada, porém, existem 2 outros níveis de percepção, né? O estágio 2, né, descreveria ali como a gente, como nós, criaturas conscientes, imaginamos que Deus se relaciona com o mundo. E do ponto de vista de Deus, né, Mitzido, né, ou seja, como a gente tenta articular com palavras aquilo que é essencialmente inefável. E você tem o último estágio, né, que é como percebemos a relação de Deus com o mundo a partir do nosso ponto de vista, Mitzideno. Mitzideno fica fácil de lembrar quando você lembra que em hebraico a terminação nu se refere a nós, ok? Então, os Hassidim,
e os Misnagard, né, eles concordavam, né, como ser salvos ali, né, quanto à inefabilidade do estágio 1, eles também concordavam com que o estágio 2 equivale, né, na prática, a uma forma de panteísmo semiacósmico, tá? Ou seja, do ponto de vista de Deus, só existe Deus, e nenhuma outra realidade tem existência independente, só que eles discordavam no estágio 3, né? Que determina a forma como vivenciamos a relação entre Deus e o mundo, né? O Zalman ensinava que, embora a luz do Ein Sof, né, permeie todos os mundos, a sua ocultação em nossa realidade ela é absoluta. Então, a forma como que o mundo é definido, em contraste com Deus, torna a luz que o sustenta qualitativamente diferente da unidade divina de onde ela está procedendo. Então, Deus é mais e outro em relação ao nosso mundo. E é justamente porque nada da unidade absoluta de Deus se manifesta diretamente aqui, né, que a meta da vida religiosa é romper essa ilusão de separação e, na medida do possível, fundir-se à unidade divina através do esvaziamento, né? Que a filosofia do Chabad vai chamar de Bittul, ok? Já o pessoal lituano, né, o Vilna via a distância entre Deus e o mundo como resultado de um duplo processo. Então, você tem uma ocultação da infinitude divina, que decorre de senso metafórico, mas, de fato, o fato, quer dizer, né, de que a luz que emana, ela parece ser dividida entre gradações, ela não se deve a uma propriedade essencial dessa luz, né? E sim a forma como nós a percebemos. Então, embora a relação substancial entre Deus e a criação permaneça, a gente não pode nem deve nos deter nesse mistério da presença total de Deus, né? Em busca de, em vez de, quer dizer, buscar alterações de consciência, a gente deve adorar a Deus seguindo a realidade como ela nos parece, né? Com confiança de que o estudo da Torá e a prática, né, das leis, da Halachá, elas fortalecem essa conexão ontológica entre o mundo e a sua fonte, ok? Então, o que acontece aqui é que os discípulos do Vilna, seus discípulos, eles comparam a consciência das dimensões superiores, né, a brasas de fogo, né, com calor de fundo, né? Esse conhecimento ele inspira, mas se a gente se aproxima demais, a gente corre o risco de ser consumido por ele, né? E, assim, parece uma discussão teológica excessivamente técnica, né? Mas é um esforço bastante sério desses ambos né, pensadores né, religiosos de resolver uma tensão, né? Entre esses impulsos religiosos de panteísmo e teísmo que você tem dentro do judaísmo, ok? Então, os racídicos e os lituanos, eles elaboram, né, esquemas conceituais ali que permitem que esses dois impulsos, eles aparentemente compatíveis, né, eles coexistam. Então, você tem uma ênfase em distinguir entre o ponto de vista de Deus e o nosso, que permite, né, a ideia da realidade divina ilimitada, sem colocar em risco a validade, né, da lei judaica. Você pode passar um pouquinho, Alice, que eu acho que mais para frente tem algumas histórias. Pode passar. Aqui, não é isso aqui, pode passar, pode passar. É isso daqui. São essas histórias que deixam um pouquinho mais claro, né, a relação disso tudo que eu estou tentando falar para vocês. Aqui tem uma foto do sexto Rebbe, tá, do Chabad. Eu acredito que isso aqui tenha sido pintado pelo Egon Schiele, tá? Não sei se vocês conhecem, aquele pintor famoso. E aqui você tem uma história, né, do Magyar, né, que fala assim: coisa alguma deste mundo pode passar de uma realidade a outra, a menos que vá à realidade do entremeio. Nessa altura, nada e ninguém consegue compreendê-lo, pois chegou ao nível do nada, como antes da criação, e então é recriado como um novo ser, do ovo ao pintainho. O momento que se consumou a destruição do ovo, e antes de ter se iniciado o pintainho, é o nada, e em filosofia, isso se chama estado primevo, que ninguém pode compreender, porque ele é a força anterior à criação, que se denomina caos. Ocorre o mesmo com a semente que germina, não começa a germinar antes que se desfaça no solo, e que seu ser seja destruído de modo a chegar ao nada, que é a etapa anterior à criação. Essa etapa é chamada sabedoria, ou seja, um pensamento despido de manifestação. E a partir daí, dá-se a criação, como está escrito: a todos eles fizestes com sabedoria. Tem algumas outras aqui, né, que estão dizendo, perguntaram ao Rabino Araão,
o que aprenderam com seu mestre, o grande Magyar? Nada, replicou. E quando insistiram para que explicasse, acrescentou: aprendi um nada. Aprendi que não sou nada e que, obstante, sou. Como eu falei para vocês, né? O que eles estão fazendo aqui? O movimento de identificação com a essência do Ensof, que não possui essência, né? E aqui tem uma história do Rabbi Bunim, né? A gente vai ver ele na próxima aula. E ele ensinava: as primeiras palavras da Torá devem ser assim entendidas. Quando Deus começou a criar os céus e a terra, pois até agora o mundo está em fase de criação, um objeto, depois de terminado, não precisa mais de ser artesão. O mundo é diferente, dia após dia, momento após momento, necessita de renovação das forças originais com que foi criado, e se o poder dessas forças o abandonasse, por um instante, voltaria a cair na confusão e no caos, né? A gente vai ver isso aqui quando eu falar do Mittlerebe, né? Mas, de certa forma, a filosofia racídica, ela se opõe, né, de maneira muito clara às ideias de ser imutável que você tem da filosofia aristotélica. Como eu disse para vocês, né, tudo que você tem aqui busca, de certa maneira, revolucionar as ideias que você tinha no judaísmo medieval. E aí você tem a última história que está aqui, que diz que perguntaram... Ah, não, eu acho que eu copiei 2 vezes a mesma história. Desculpa, perdão. Ó. Pode passar, Alice, que eu acho que... Pode passar o próximo slide. Isso, esse mesmo. Aqui tem algumas histórias que falam justamente dessa questão de imanência e transcendência. E são histórias do Zalman, ok? Essas são do livro do Google. Né? São apenas algumas páginas, né, que tem histórias do Zalman, todas elas praticamente sobre imanência e transcendência. Então você tem aqui, né, certa vez, Zalman interrompeu a oração e disse: não quero o teu paraíso, não quero o teu mundo vindouro, só quero a ti mesmo. E outras aqui, né, onde está escrito que o Rav dirigiu-se assim a um discípulo que acabava de entrar: Moshe, o que é isso que chamamos de Deus? O discípulo calou. O Rav perguntou uma segunda vez, uma terceira vez: por que não me respondes? Porque não sei, e achas que eu sei? Mas tenho de dizê-lo, pois é assim e, portanto, devo dizê-lo. Ele está definitivamente aqui, e além dele, nada aqui está definitivamente, e é isso o que ele é. Né? A outra diz que o Rav indagou certa ocasião ao filho: com que rezas? O filho compreendeu o sentido da pergunta. Em que reflexões baseava sua prece? Respondeu, pois, com um versículo: toda alta estatura há de inclinar-se diante de ti. Depois perguntou ao pai: e com que rezas tu? Respondeu ele: com o soalho e com o banco. E a última aqui, né, que nos dias que antecederam a sua morte, o Rav perguntou ao neto: está vendo alguma coisa? Este olhou perplexo. O Rav explicou: tudo que vejo é um nada divino que vivifica o mundo, ok? Então, assim, né, voltando ao que a gente estava falando aqui, eu acho que com essas histórias deu para entender como eles estão, né, tentando ali explicar conceitos das suas filosofias através dessas histórias racídicas, e porque é tão interessante, né, trazer as histórias e explicar a filosofia racídica por trás delas, né, é que ao falarmos dessa visão alegórica do Simpson, né, ambos esses grupos, né, os lituanos e os racídicos, eles adotam em linguagem, né, cabalística uma teoria do conhecimento, né, né, é uma criticamente fundamentada ali, né, que guarda uma notável semelhança, de certa forma, dá para a gente dizer, com a filosofia, a revolução, né, que o Kant está tentando fazer na epistemologia. Então, o Rabino Kook, né, que também é um rabino muito famoso, né, de Israel, ele também, né, escrevia muito sobre filosofia racídica, e ele observa exatamente isso, né, que essa distinção feita pelos cabalistas entre o ponto de vista de Deus e o nosso funciona de modo análogo a essa distinção kantiana que você tem entre o noumeno e o fenômeno, né? Entre a realidade em si e a realidade percebida. Então, você tem uma diferença crucial, né? Apenas ali é que está no foco, né? O Kant, ele duvida da natureza, né, do noumeno, enquanto os cabalistas, eles eram céticos quanto à realidade do mundo percebido. Então, para eles, a única certeza absoluta era a unidade infinita de Deus, tá? O que você tem aqui, né,
não apenas, né, a realidade da criação, né, mas também é de um Deus que é pessoal, né, que é finito, que se revela a um outro que não ele mesmo, né, e que só faz sentido dentro do estado ilusório do Tzimtzum, né. O Rabino Kook, ele continua até comentando, né, que essa visão, né, que se baseia no Tzimtzum Shirok Pshuto, né, ela rejeita explicitamente, né, a ideia de um infinito que possa ser compreendido, né? Ele chama isso de contradição lógica, né? Mas enfim, a gente tem, né, a fé dos cabalistas, né, na identidade entre Deus e o infinito, né, que leva a desenvolver essa visão que é um pouquinho mais generosa, aberta, né, com relação a essa linguagem humana e realidade divina, né? Que é um ponto ali essencial para essa discussão contemporânea, né, entre teologia, linguagem e metafísica, ok? Eu vou comentar rapidamente aqui, né, sobre o Michel Rebbe, né, porque ele chega, né, em um dos seus livros e faz exatamente esse tipo de questionamento para a gente, ok? Então, o Michel Rebbe, né, é um dos Rebbes do Chabad, ele está desenvolvendo aqui, né, uma continuação direta dos ensinamentos anteriores, né, que mostra a unidade entre o Klau, o todo, e o Prat, tá? A parte, né? Isso também é o nome de uma regra, né, de interpretação talmúdica, ok? E ele está revelando ali esse segredo profundo de que mesmo diante da vastidão, né, das emanações, do Seder Hishtokelut, né, dessa cadeia de emanações dos mundos espirituais, e da aparência, né, que é ali distante, é intransponível entre essa luz infinita, né, de Deus e a criação, ainda assim existe um caminho direto, uma espécie de atalho espiritual que nos permite subir de volta até a origem desse sistema. Então, o Mitter Rebbe, ele mostra que é possível rever toda a estrutura da cadeia de emanações, do Seder Hishtokelut, de uma vez só, como se fosse uma linha contínua que nos conecta diretamente à origem. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu falei para vocês, né, como se fosse uma linha, ok, que conecta tudo ali. E essa possibilidade, né, de se agarrar a um ponto qualquer do processo, né, desse processo revelatório, e a partir dele ascender de volta até a fonte, é especialmente forte com relação a Kesser Malchus, né, que é essa última, né, esse último atributo também, e também se aplica a Chokhmah, né, que é a sabedoria, né, que é, na verdade, a qualquer revelação divina que a gente tem, qualquer Gilui. Então, por exemplo, se a primeira manifestação, né, da revelação de Deus introduz na realidade, né, oculta nela é Malchus, né, de Ensof, esse nível altíssimo se torna, né, Kesser de Adam Kadmon, né, ou seja, coroa do Kav, ali, o mais elevado dos três primeiros níveis, né. Então você tem um versículo que diz Ani Anihu, né, eu sou ele. E esse é o grande ponto aqui de parte da filosofia do Chabad, como exposta ali, né, nos escritos do Michel Rebbe. Ele quer nos mostrar que, apesar da complexidade e da longa cadeia de emanações, né, com suas graduações, com suas ocultações, as suas descidas, quando a gente nos conecta ao ponto mais interno que está acontecendo, onde quer que estejamos nesse processo, a gente pode encontrar um caminho direto de volta à origem. A separação ainda está lá, mas passa a ser possível, né, dar um salto espiritual, do nível mais inferior até o mais elevado. Então, isso também se aplica ao nível elevado, a Chokhmah. Quando uma pessoa contempla algo aqui embaixo, essa contemplação é a Chokhmah dentro, né, da menos elevada, né, Malchus de Sia. Então, essa sabedoria, ela está no nível, né, mais baixo, depois sobe até Chokhmah, né, e depois a Chokhmah dos outros níveis, até chegar na Chokhmah de Atzelos, né, e por fim a de Kadmon, né. Ou seja, através do pensamento e da contemplação, a pessoa ela ascende espiritualmente, passo a passo até os níveis mais elevados. É o que o Michel Rebbe enfatiza o tempo todo, né? Essa declaração, Ani, Anihu, eu sou eu, em todos os lugares e níveis. Mesmo na multiplicidade, na separação, né, e no ocultamento da realidade, há sempre uma linha invisível que conecta tudo de volta à unidade essencial. Então, assim, à primeira vista, parece haver um abismo profundo entre início e fim, mas ao contemplar o fim, eu posso ascender de volta ao início e reconhecer que a mesma luz revelada no princípio é a mesma luz revelada no fim. Tudo isso está encapsulado, né, nesse segredo onde se diz, né, Atahu Kodem Shenivra Haolam Ve'ata Hu Le'achar Shenivra Haolam.
tu és aquele que existia antes da criação do mundo, e tu és o mesmo após a criação do mundo. Ou seja, a luz de Deus, né, a essência divina, né, permanece absolutamente inalterada antes e depois da criação. E isso se expressa também, né, quando se fala eu sou eu, fora de mim não há outro Deus. O nível mais elevado do eu, a mim, e o nível mais baixo do eu são, no fim das contas, um só. Cada ponto dentro do Seder Hishtokelu, nessa cadeia de emanações, ela pode servir, né, como uma porta de acesso ao tudo. Então, o Michael Rebbe, ele enfatiza continuamente que o Klau, a totalidade, o panorama geral, é, de certo modo, o ponto de partida mais fácil. Então, a gente vê aqui tudo de uma só vez, sem, né, o risco de a gente se perder nessas camadas de ocultação, né? É justamente através do Prat, a particularização, a descida aos detalhes, que se revela a unidade mais profunda. Então, quanto mais nos afastamos do Klau, mais mergulhamos nas múltiplas subdivisões, mas, né, o topo e a base estão essencialmente unificados, né? É outro versículo que diz, né, o fim está enraizado no começo e o começo está enraizado no fim. Então, quando mais baixo eu desço, mais será o Hidush, né, a novidade transformadora que a gente tem, quando revelar, né, que Deus está presente naquele lugar inferior, da mesma forma que está presente no ponto mais elevado, né, anterior a qualquer revelação, né? E isso revela para a gente um nível profundo de unidade, né? E nos ensina que esse valor, né, de contemplar a divindade por meio dessa separação, né? Então, o que o Michael Rebbe, né, formula depois é uma pergunta crítica, né? Ele pergunta para a gente no texto, né? Mas aparentemente, né, não se entende o que foi dito por Ani Hashem Lo Shaniti, né? Que está na Torá, eu sou Hashem, eu sou Deus, eu não mudei. Toda a estrutura que a gente descreve sobre a natureza imutável da luz de Deus, desde o nível ali de Malchus, do Ein Sof, até o Malchus de Assia, aponta para o fato de que no nível mais inferior a gente consegue acessar o mais elevado, e que no mais elevado a gente deve abrir espaço ali para o mais inferior. Então, o Michael Rebbe, à primeira vista, né, diz que isso é difícil de compreender, né, porque o versículo está afirmando, Ani Hashem, Lo Shanit, eu sou Hashem, não mudei. O que isso quer dizer? Né, que não há qualquer mudança entre o antes e depois da criação. E todos os níveis de multiplicidade, né, e o próprio Seder Hishtokelut, né, com as suas incontáveis gradações, né, são anulados em sua raiz, e tudo é unificado. Então, esse versículo, ele fala, né, Ani Hashem Lo Shanit, ele fala não apenas dos níveis mais altos, né, mas especificamente do ápice dessa revelação, na realeza do infinito divino. Agora, se na Malchus de Assia, que é esse nível mais baixo, a gente encontra a mudança entre Dim, severidade, e Chesed, misericórdia, né? E nos movimentos emocionais que revelam essas oscilações, então, teoricamente, a gente também deveria encontrar essa mudança no próprio Seder Hishtokelut, né? Na própria Malchus de Ein Sof. Então, no final, né, se a gente diz Ani, Anihu, né, que eu sou o mesmo em todos os níveis, então os movimentos do nível mais baixo, eles estão refletidos no nível mais alto. Isso, de toda forma, gera um problema. É isso que ele está tentando responder aqui. Né? Porque se a gente afirma que as variações que a gente vê nos níveis mais baixos, né, essa situação entre severidade e compaixão, entre ocultamento e revelação, são reflexos da essência divina, então a gente estaria dizendo ali que essas flutuações elas também ocorrem, né, em Malchus do Ein Sof, o que é impossível, né? Como eu falei para vocês, isso violaria a unidade absoluta de Deus. Então essa é a pergunta, né, que o Michael Rebbe nos está trazendo aqui nos escritos do Chabad. Se na Malchus, né, de Assia, o nível mais inferior, há movimento entre Din e Chesed, entre despertar para um lado para o outro, então teoricamente esses movimentos deveriam estar presentes também no nível mais alto, né? Em Malchus de Ein Sof. Então, isso contradiria a própria essência da imutabilidade divina, né? Então, tem esse versículo, Ani Hashem Lo Shaniti, né? E Malchus é Malchus, né? Espelhadas uma na outra com equivalência absoluta. Então, o que a gente está dizendo é que a Malchus, né, que é superior, e a Malchus inferior, no fim das contas, são iguais. Existe uma equivalência, uma equanimidade entre elas, e isso implica, né, dizer, então, que haveria uma mudança mesmo nos níveis mais altos, né? Então, ele vai dizer para a gente, né,
que o surgimento desse desejo, né, de Deus, de ser Hesed, né, de um transmissor de bondade, isso vem da própria essência divina, né, mas, por assim dizer, esse é um desejo que desce para todos os níveis, né, das emanações, do Sidrich Tokelut, né, e quando isso acontece, o que a gente vê, né, em última instância, é exatamente a mesma coisa lá em cima e aqui embaixo, né, e o mesmo vale no caminho de baixo para cima. O ponto mais alto e o mais baixo são iguais, eles acabam se igualando, né? E aí que vem essa pergunta, né? Como que a gente entende as mudanças que ocorrem nos reinos mais baixos se elas parecem espelhar mudanças nos reinos mais altos, né? Se sabemos que nos níveis mais elevados não pode haver mudança alguma. E aí ele reforça novamente em alguns outros textos, né? Ele diz que a cada dia ele renova a obra da criação, lá embaixo, no mundo físico, que é criado por meio da sabedoria primordial, até o ponto mais alto, que é a própria essência. Então, se a recriação constante do mundo acontece aqui embaixo, ela também está acontecendo lá em cima. Isso, se for verdade, então estamos dizendo que existe renovação até mesmo dentro da essência infinita de Deus. E aí vem o problema. Mas o versículo não nos disse, Ani Hashem lo shaniti, eu sou eterno, eu não mudo, né? Se tudo o que acontece nos níveis mais baixos, inclusive as mudanças, se refletem nos mais altos, a gente está dizendo que há mudanças também lá em cima, né? O que contraria diretamente esse versículo, que afirma que Deus não muda. Então a gente sabe que a luz essencial de Deus, ela nunca se altera, ela nunca muda de forma, ela nunca se afasta da sua expressão infinita original. Por outro lado, a gente vê que Malchus de Ensof, o mais alto dos níveis, não está sujeito a mudança, não há alteração, não há fragmentação, não tem divisão, não tem multiplicidade. Mas, ao mesmo tempo, o resultado direto dessa mesma luz aparece nos mundos superiores como algo sujeito a mudança contínua. Então, a pergunta é, como pode haver mudança na expressão mais baixa se não há nenhuma mudança na fonte mais alta, né? E essa pergunta que ele está fazendo. Então, ele vai dizer aqui em outro momento, né? A gente também fala, tu és o mesmo antes da criação do mundo e tu és o mesmo depois da criação do mundo. E tudo isso aponta para uma igualdade total entre o antes e depois da criação, o que parece, né, ali, de certa forma, eliminar essa possibilidade de qualquer mudança, mas se depois da criação há mudança, a gente está dizendo que tudo que está enraizado na luz anterior à criação, que é imutável, né? De onde vem essa mudança? Então, assim também, antes que ele emanasse os mundos, o modo como ele era é o mesmo de como ele depois que os mundos foram revelados, né? E a gente volta a esse dilema, né? Ani Loshanite, né? Ani Hashem Loshanite, eu sou eterno, não mudei, eu sou Deus, não mudei. Então, por que teoricamente há sim mudanças, né? E como a gente sabe, há momentos que por causa do ser humano, aqui embaixo, há mudança até mesmo na vontade essencial divina, de um desejo de juízo, né? De severidade, para um desejo de bondade, de Hesed. E aí, o que a gente pode dizer, né, de certa forma? Né, quando a gente fala, né, nas rezas, né, que seja a tua vontade, é como se a gente estivesse, de certa forma, pedindo por uma nova vontade, por uma mudança de vontade, né, de julgamento por bondade, por Hesed, né? Então, quando a gente vê mudanças constantes a cada dia, a cada hora, e o versículo nos diz, né, tudo que ele desejou, ele fez sempre nos céus e na terra, né, o que vemos de forma repetida, que em todos os mundos inferiores, é que há mudanças, mutações de vontade, novas formas de agir, né, e a gente pede a Deus, né, que renove sua vontade. Mas como que a gente entende isso? Se a vontade dele é imutável, se o nível mais elevado da vontade está enraizado no nível mais baixo dela, então como pode haver essa mudança, né, de nível inferior, se a gente está dizendo que não há mudança nos níveis superiores? Então, a gente tem essas perguntas, né, que o Mitareba está colocando, que são essenciais para a gente compreender como se dá essa relação, né, das emanações com o ser humano, né, e como funciona esse sistema. Então, vai ser, a resposta é algo aparentemente simples, né, mas, de certa forma, ela quebra completamente a maneira como a gente costuma pensar. Né? Quando a gente entra nesses ensinamentos mais internos da Torá, nesses ensinamentos esotéricos da Torá, o que a gente encontra ali não é só uma rejeição das ideias filosóficas comuns, é mais radical do que isso, ela vai diretamente contra os próprios fundamentos do pensamento filosófico, contra as leis da lógica aristotélica, por exemplo. Então, essas leis dizem que se A é oposto de B, e B é oposto de A, então A e B não podem existir ao mesmo tempo, né? Porque seria a convivência de postulações contrárias. Então, existe, né, a lei do terceiro excluído,
né, que é esse princípio de que não pode haver algo entre há e não há, eles não podem coexistir. Só que, né, na dimensão mais interna do Torá, existe a rejeição desse princípio no terceiro excluído. Ele diz justamente o contrário. Não só é possível que há e não há coexistam, mas isso é essencial. Né? Então, mesmo sendo opostos, A e B podem atuar juntos, né, em simultaneidade, se sustentando mutuamente, né, justamente por serem diferentes, por haver essa tensão entre eles. E até mais do que isso, né? Não só fazemos espaço para que ideias opostas coexistam, mas nós colocamos essa coexistência no topo da estrutura, né? Tá ali em Kesser, né? Na coroa de todo o pensamento da Kabbalah, né? No centro dessa parte, né, interna da Torá estão os paradoxos, né? Esse paradoxo não são contradições a serem resolvidas, mas sim, na realidade, são duplas ali que a mente precisa abraçar, né? As duas pontas ao mesmo tempo, né? E só assim a gente consegue lidar com essas tensões, né, que habitam o núcleo da existência humana. Então, por exemplo, por um lado, a mudança contínua, deslocamento, né, multiplicidade, afastamento da unidade original, mas ao mesmo tempo, né, não há absolutamente mudança nenhuma, a unidade original permanece intocada, né? E como que a gente lida com isso? No Telegram vai falar, isso é o conceito de Tzimtzum, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, que Hashem, que Kadosh Baruch Hu, decidiu criar o mundo, né? A luz infinita dele, por assim dizer, era intensa demais, né? Plena demais, iluminadora demais, preenchia tudo, né? E aí, como explicou Arizal, né? A primeira coisa que Deus teve que fazer foi o Tzimtzum, essa contração. O Tzimtzum cria um espaço, um Halopanui, um vácuo, um lugar vazio, né? Deus se retirou, se contraiu, se ocultou, né? Se esconde. E essa retração, esse esvaziamento, ele abre espaço para que a criação possa existir. E esse é o ponto crucial. Né? A gente sabe que Tzimtzum não é literal para essas pessoas, mas é para dizer que Deus realmente se retirou daquele lugar, né? Tzimtzum é uma ocultação, né? Não é uma ausência. Né? E o Tzimtzum não significa que a luz divina saiu de cena, né? Porque não existe lugar onde a luz divina não esteja presente. O Tzimtzum é um ato de Deus esconder sua luz. É a revelação da capacidade divina de se revelar através da ocultação. E esse é o grande segredo. A transição impossível do infinito para o finito, né? De forma que nenhum dos dois é negado. Então, nem o fato de que não há um mundo finito, né, limitado, ali, né, fragmentado, e nem o fato de que o infinito continua plenamente presente, né? É exatamente esse paradoxo, né, do Tzimtzum que está no centro de toda essa questão, né? E era mais ou menos isso, né, que eu queria, né, enfatizar, né, com vocês aqui hoje, sobre a filosofia do Chabad, né, que está presente ali em diversas histórias. Eu não sei se coloquei mais alguma coisa sobre isso, acho que em nenhum dos outros slides. Acho que você voltar um pouquinho, Alice pode voltar um pouquinho? Pode voltar mais. Isso aqui, ó, aqui tá até um pouco mais explícito essa questão, né? Que você tem um trecho da metafísica do Aristóteles, né? E o que ele está dizendo aqui? Existe algo que sempre se move continuamente e é o movimento circular. E isso é evidente não só para o raciocínio, mas também como um fato, de modo que o primeiro céu deve ser eterno. Portanto, é também algo que move. E dado que é movimento e move, é um termo intermediário, deve haver, consequentemente, algo que mova sem ser movido, e que seja substância eterna e ato. E, desse modo, movem o objeto do desejo e o da inteligência, movem sem ser movidos. Né? E a gente viu aqui como a filosofia racídica, né, ela está indo de encontro justamente a essa ideia do primeiro motor móvel do Aristóteles. Né? E aqui tem um trecho, né, que é do Tzvi Kluger, né, um rabino Breslov, né, associado a Breslov, né, contemporâneo. Ele está falando da ideia de deem força a Deus, né? No os leloim, né? Quem é maior para nós que o divino, que chama seu povo e pede deem força a Deus. Por assim dizer, ele está sentado e espera para receber, e sua santidade vem de como Israel o santifica. É apropriado ao santo ser glorificado pelos santos. É óbvio que Deus não está necessitando receber nada, mas este é o entendimento da declaração do Zohar. Israel sustenta seu pai nos céus. Israel tem o poder de dar satisfação ao divino, como está escrito, uma oferta de aroma agradável para Deus, e nossos sábios disseram, eu disse e minha vontade foi feita. Isso significa que Deus, por assim dizer, se rebaixou para receber de suas criaturas,
e esse é o significado do termo nahas, né, satisfação que vem da linguagem de descer um nível. Isso aqui é uma discussão tão presente na filosofia racídica, especialmente no Chabad, que quando eu estava lendo sobre isso, né, para fazer essas apresentações aqui, aconteceu, né, não sei se vocês conhecem eles, mas são dois pensadores do Chabad contemporâneos muito famosos, que é o Manis Friedman e o David Merkel, e eles estavam discutindo exatamente sobre essa questão, sobre a possibilidade das nossas mitzvot, né, dos nossos cumprimentos da lei, das ações que nós temos que fazer para Deus, né, modificarem alguma coisa da realidade divina. E é uma grande discussão, né, eles estavam discordando um no outro, né, tentando estabelecer qual é a visão real do Chabad, se você é capaz de modificar, né, ou se não é capaz de modificar. Mas era basicamente isso que eu queria apresentar hoje, professora. Obrigada, Ana. Então, a gente abre para as questões, perguntas, dúvidas, comentários. Acho que eu consigo encontrar esse vídeo, né, do Manis Friedman. Eu vou ver se eu encontro aqui no YouTube. Ninguém tem nenhuma questão, ninguém tem nenhuma dúvida. Nossa. O Arthur levantou a mão. Pode falar. Tudo bom? Vocês conseguem me escutar? Sim, sim. Certo. Ana Beatriz, parabéns pela apresentação. Obrigada. Exposição bem profunda, bastante ampla. Uhum. A minha questão seria em relação ao conceito ali do Tzimtzum e um pouco mais focado na questão do panteísmo que tu colocou, né? E de uma certa transcendência ou não digamos assim, da substância divina. Eu queria mais entender, assim, da tua parte, né, desde do que tu tem refletido sobre o assunto, se a possibilidade ou a abertura, né, de uma caracterização a partir do Tzimtzum, não de um panteísmo, mas de um panenteísmo, né? Também desde o ponto de vista da Kabbalah. Sim, exatamente. Pode continuar. Só fechando, daí já te dou a resposta também, gostaria de te ouvir. Justamente por esse aspecto de tu poder ter uma parte imanente, outra transcendente, e acho que duplamente transcendente, porque a partir de Asiá para baixo haveria somente uma emanação divina, né? E a transcendência ficaria de Asiá para cima e mais ainda acima de Adam Kadmon, Deus ele mesmo, a essência divina, que é irreconhecível, mas esse aspecto de poder justamente alterar a realidade lá em cima, né, através dos nossos atos aqui embaixo, nos daria essa liberdade de, a partir desse panenteísmo, né, daria a liberdade da gente poder alterar a árvore da vida, por exemplo, com as nossas mitzvot, alterar a árvore da vida a partir das raízes e dos ramos. Então, a minha questão para ti seria, eu gostaria de te ouvir se há essa abertura para essa questão de um panenteísmo, né, de uma transcendência e ao mesmo tempo uma imanência que vai quebrar justamente com a regra do terceiro excluído, aristotélico, mas que também está ali no ínterim da Kabbalah, por exemplo. Perfeito. Como eu falei para vocês, né, alguns autores eles desenvolvem isso, eu acho que é uma coisa já bem estabelecida, de certa forma, né? Tem livros que comentam outras questões, eles falam exatamente sobre isso. Então, o Wolfson, por exemplo, o Elliot Wolfson, em diversos momentos, ele vai falar para você, para a gente, né, uma certeza de que o que você tem ali, né, é uma espécie de postura filosófica que é panenteísmo cósmico, né, como eu falei para vocês em determinado momento. Eu acho que o que vale comentar aqui, né, específico sobre a questão do Zalman, específico sobre a questão do Chabad, é que apesar de você ter a possibilidade de se conectar com essas faíscas, né, mais assim, né, o que a gente chama ali de aquele pot, né, que são coisas impuras, né, o Zalman ele não recomenda
que pessoas normais realizem esse tipo de ação. Uma coisa que ele vai comentar no Tânia, vai comentar em diversos outros textos, eu só esqueci de colocar aqui, mas ele vai falar sobre isso, né? É que o Zalman, no livro dele, no Tânia, o que ele está construindo, né, ali para gente é uma gradação, né, das pessoas com relação aos níveis, né, que elas têm, que elas já chegaram e os níveis que elas têm capacidade de chegar. Então ele vai falar ali que você tem um indivíduo intermediário, um Benoni, né, que é esse ideal do Tânia, que pode nunca eliminar o mal do coração, mas ele o domina, de certa forma, com a mente, né? E que esse tipo de ação mais profunda, que vai, né, nos ramos, assim, de certa forma, né, que desce a níveis mais baixos e eleva essas faíscas, ela é uma atividade reservada para pessoas de estatura, assim, né, espiritual elevadíssima, um tzaddik, né? Então, o que acontece é que o Zalman, de certa forma, ele abre para mais pessoas aquilo que uma outra dinastia racídica diria, por exemplo, que é o papel do Rebbe, né? Por que as dinastias têm um Rebbe, né? Qual é o papel desse homem espiritual, né? O que ele está fazendo ali? Ele serve, né, não só ali como, na verdade, uma espécie de terapeuta dessas comunidades, né, onde ele conversa e dá apoio a esses racídicos, mas ele eleva, né, essas pessoas espiritualmente. Então, tudo que é mais baixo que está presente ali, né, ele vai chamar para si e ele, indo a esses níveis mais baixos, vai elevar essas faíscas, né, essas fagulhas divinas e vai retificá-las. As pessoas comuns não têm capacidade de fazer isso, né? E o Zalman, ele vai, né, abrir a possibilidade de que exista, né, pessoas que não têm exatamente, né, ali essa estatura não tem exatamente ali esse grau de Rebbe, né? Mas que são capazes de fazer isso porque tem estatura espiritual para fazer isso, ok? Mas ele não recomenda que pessoas normais façam isso, né? Ele comenta isso diversas vezes no Tânia e em alguns outros livros dele, né? Você não deveria, por exemplo, fazer, né, se meter ali com algum tipo de pecado, né, para que você eleve as faíscas que estão neste pecado, né? Exatamente por isso que a gente fala, né? A filosofia racídica, quando você presta atenção nela, ela é muito diferente da filosofia do Shabbatai Tzvi. O Shabbatai Tzvi diria que isso é possível, né? Ele diria que não só isso é possível, isso é recomendável, né? Que você vai ali, né, ter com algum tipo de pecado e você, pessoa comum, vai fazer a retificação dessas fagulhas divinas, né, dessas faíscas divinas que estão ali nos atos impuros. Mas a filosofia racídica, no geral, não acredita nesse tipo de coisa. Okay? Eu não sei se eu respondi muito bem a questão, mas é mais ou menos isso, ok? Então, você tem, de certa forma, né, uma certeza de o que se fala aqui, né, como você colocou, um panenteísmo acósmico, ok? Mas sobre essa questão, né, de nós, assim, as nossas, eles acreditam, existe uma discussão muito grande sobre isso, né? Chama Tnu Os Leloim, tá? Você consegue encontrar isso no Zohar, você consegue encontrar isso até mesmo nos tratados lituanos, tá? Então, na obra do Rav Chaim Volozhin, né, onde ele tenta passar ali os ensinamentos do Vilna Gaon, você tem questões muito semelhantes, ok? Sobre essa capacidade, né, das ações humanas influenciarem o divino. Mas essa ideia, né, de que você tem faíscas em questões impuras e que a gente pode retificar essas faíscas em questões impuras, elevá-las de volta a Deus, né? Aí já é uma outra questão, né? É um assunto controverso, né? Então, como eu falei para vocês, se estivéssemos falando aqui do Shabbatai Tzvi, nós estaríamos falando de uma coisa diferente, de uma perspectiva diferente, disso é possível, né? Mas como estamos falando de filosofia racídica, isso não é recomendado por nenhum autor racídico, por nenhum rapper, né? De nenhuma dinastia. Né? Mas principalmente aqui no Chabad, onde o Zalman enfatiza isso diversas vezes no Tânia, né? De que grande parte das pessoas elas não têm nível espiritual para fazer isso, ok? Certo, obrigado. Respondido.
Mais questões? Vamos lá, pessoal. Ninguém quer colocar mais nada, ninguém quer comentar mais nada. Bom, então acho que a gente vai encerrando por aqui, Ana. O que você acha? Tudo bem. Eu posso só passar rapidinho para eles o vídeo que eu falei para você? Claro. Uhum. Só ver aqui se vai sair som, né? Espero que saia. É esse vídeo aqui, ó. Tá em inglês, mas conforme a gente vai falando, eu vou traduzindo para vocês. Let us now go to the Chassidus question, which is, does God need us? I've heard some rabbis say that God needs us, while other rabbis vehemently disagree, arguing that this statement is sacrilegious. Can you please clarify? Então ele está falando aqui, né, que ele recebeu essa pergunta. As pessoas perguntaram para ele se Deus precisa de nós. E aí, né, a pessoa que enviou essa pergunta está confusa, dizendo, alguns rabinos, né, me dizem que sim, e outros dizem que essa pergunta, né, ela é incorreta, e que isso, na verdade, se trata de uma forma herética de se pensar. Né? Clarify the issue. If there's one sentence that needs to be publicized and shouted from the rooftops to change the world, it's this sentence. The Eibishter himself, in his full essence, desperately needs the mitzvah. So the question. E que ele fala, né, isso aqui é o Manis Friedman, por isso que eu falei para vocês, né, que existe uma discussão muito grande, em que inclusive ele discutiu essa semana com o David Merkel, né, e ele falou aqui no vídeo, né, que é uma verdade, que ele acredita que seja da filosofia do Chabad, que precisa, né, ser divulgada, ele está falando ali, né, precisa ser, né, gritada, né, dos telhados, né, que Deus precisa das nossas mitzvot, ok? Deus precisa, né, que nós façamos o cumprimento ali, né, da lei judaica, né, que a gente cumpra aquilo que ele mandou. E aqui são outras pessoas respondendo na rua, né, a mesma pergunta. Algumas delas vão dizer, né, que isso é verdade, e outras não vão concordar, ok? Para vocês verem aqui que essa é uma questão ali, né, que tem certo debate dentro do Chabad, né? Mas só para vocês verem aqui mesmo, ok? Né, que de fato ali é uma questão que existe, uma oposição que existe, ok? Era só isso que eu queria mostrar para você. Eu pensei que você fosse rodar o vídeo inteiro. Não, muito grande. E é muita opinião de muita pessoa também. O que importa mais é do Friedman, né? Porque ele é muito conhecido. Então, se vocês provavelmente forem procurar sobre Chabad Hasidus, né, do Babich, no YouTube, vocês vão encontrar diversos vídeos dele. Então, né, ele é um popularizador, né, da Hassidut. Então, eu achei interessante trazer a opinião dele, né? E como falei, muitas pessoas vão ter a mesma opinião que ele, né? Por isso que eles estavam discutindo, né, essa semana. Se eu não me engano, é um dos canais oficiais do Chabad no YouTube, ok? E aí, pessoal, o que vocês acham dessa posição? Vocês acham que, né, Deus precisa de algo da humanidade? Isso é uma coisa estranha para vocês? Vocês já ouviram isso em algum outro lugar? Alguma outra proposta que fala sobre isso? Ninguém quer comentar nada? O Bruno está dizendo que acha que é um posicionamento que ele nunca viu antes. Uhum. A Moni está dizendo, geralmente eu ouço o oposto, que nós precisamos de Deus. Uhum.
Tem uma pergunta aqui. Você tá vendo a pergunta do Kleber, né? Então tá. Sim. Desculpe se a pergunta é boba. A felicidade humana se daria por participação nos desígnios de Deus? Sim, de certa forma. Né? A gente vai ver isso talvez melhor no Nachman, né? O Nachman fala muito de felicidade, vai falar muito de simcha, né? Essa ideia de felicidade, ok? Mas, né, ele tem uma filosofia que é exatamente focada nisso, né? Na participação dos homens, né? Da humanidade, no judaísmo, né? Nas mitzvot, no cumprimento da lei judaica e tudo mais, né? E dessa relação, né, com Deus. Na verdade, o que ele vai falar ali, até um pouquinho, né, dar um spoiler dele, né, que ele vai falar que uma das formas da gente se conectar com tudo isso, não só através da felicidade, mas através da música, tá? Por isso que eu falei para vocês lá na primeira aula, o Nachman, ele é extremamente poético, né? E ele coloca esse foco ali nas artes como uma maneira de se reconectar com Deus, ok? Aqui alguém comentou, mas mas se o princípio de que é igual em cima e embaixo, então Deus precisa de nós. Isso. Sempre diz que não há nada que podemos dar a Deus que Ele não nos tenha dado. Sim, é justamente por isso que eu falei, né? A forma com que a gente entende isso, né? Nos baseando provavelmente nos autores cristãos que estão se baseando no Aristóteles, né? É que você tem ali um motor imóvel que é imutável, né? E que não precisa, né? Da humanidade de forma nenhuma. Então, né, o que a filosofia racídica está trazendo, né, é uma coisa completamente diferente. É justamente por isso que quando eu fui escrever, né, a Isso com a Cecília, eu quis comparar com o Chardin, né, porque, de certa forma, ele vai falar ali da ideia de evolução divina, né, que também é outra ideia, é outro conceito que não é exatamente ortodoxia, né, no pensamento cristão. Seria mais ou menos a noção assim, de graça, gratidão, essa noção de dar. Você consegue desenvolver isso um pouco melhor para mim? A questão de dar e receber, né? Na concepção cristã, né? A graça é uma dádiva, né? Sem merecimento, né? E nesse caso, esse dar, essa doação, né? Essa doação, ela também será caracterizada como uma questão de graça, de dádiva, de merecimento, ou não existe? É que assim, né? Geralmente quando a gente pensa numa coisa assim, né? Pelo menos é que eu não entendo tanto da questão, eu entendo mais da questão dos nossos do que da questão cristã. Para fazer um paralelo para mim, é uma coisa um pouco complicada. Eu precisar de um terceiro aqui, talvez a professora consiga comentar isso melhor do que eu. Mas pode falar, professora, pode falar. Não, é que eu também não entendi muito bem a pergunta dele, né? Você está colocando a questão daquilo que Deus dá à humanidade. Isso daí é o próprio processo, digamos, de criação e de surgimento da humanidade, né? Eu não entendi aonde você entrou com essa questão da graça aí também. E outra coisa que você coloca que a graça não tem merecimento. Talvez você esteja confundindo a graça com a providência divina, né? Porque mesmo dentro do pensamento cristão, a gente tem essa diferenciação, né? E no pensamento judaico a gente tem mais isso, ou seja, a providência, existe digamos, uma providência geral para toda a humanidade, mas de certo modo você teria, entre aspas, uma providência especial, né? Para aqueles que seguem a lei, obviamente, né? Então, e a graça, ela tem um pouco a ver com isso também, né? Assim, eu não entendi você colocar essa questão da graça, né, sem um critério. Você acha que Deus não tem critério para essa graça? Ou seja, a graça é... Então, a gente acaba... Se a gente pensar assim, a gente vai acabar com um problema, porque... e o que acontece de mal, né?
da onde ele provém também. Então, eu também fiquei meio confusa com essa tua questão em relação à graça. E, por outro lado, o que isso teria a ver, digamos, com o outro lado da moeda, ou seja, que a evolução humana completaria um retorno, digamos, né? E seria algo desejado por Deus. Se você puder explicar um pouquinho melhor, porque eu também estou meio perdida. A Eliana está colocando aqui, graça seria justamente o que não se pode fazer, somente alguém com capacidade diferenciada e que foi agraciado por Deus, né? Mas não é, digamos, não seria a criação em si não é uma graça, né? Tem uma diferença aí, né? E aquilo que Deus provê não é uma graça, é providência, não é graça. Uhum. É porque no contexto aí é recepção, né? Uhum. Na Hassidut é recepção. Uhum. Essa recepção envolveria uma questão ética com Deus? Igual a Célia falou, é uma questão de não entra a questão bem e mal, né? Há um questionamento ético se que essa recepção ou aquilo que foi recebido de Deus, no caso é bom, ou não tem esse questionamento dentro. O que você está colocando como recepção, Lei? Assim, não, dentro da Cabala, a noção de recepção, né, do processo de receber a revelação divina, a sabedoria. Né? Sim. Pelo que eu entendi humildemente nisso. É que eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Assim. Uma coisa, eu lembro que eu comecei... Deixa eu clarear. Então, se há uma relação ética entre bem e mal, em doação e recepção... sim. Acho que eu consigo responder essa pergunta. Acho que eu entendi agora. Assim, eu comentei para vocês na primeira aula, né, que essas imagens que a gente tem dualistas, quando a gente fala de algumas coisas, né, a própria ideia de definir, por exemplo, o Kelipot como o mal, né, é uma herança luriânica que a gente tem, né, no sistema da Hassidut, que parece até mesmo fora de lugar, assim, né? Então, alguns autores, né, os que são mais seculares, assim, né? O Fox Brunner, por exemplo, que eu utilizei para fazer essa aula aqui, ele não definiria isso, né? Ele é um Hassid, né, do Chabad, então ele não falaria isso. Mas muitos deles vão falar para a gente, né? Parece fora de lugar, porque se nunca tivesse as suas bases, né, no sistema luriânico, a Hassidut nunca falaria de dualidade. É isso que acontece. Nunca falaria de bem e mal. Porque ele está no final falando para você que o fruto e a casca, e é essa imagem que eles utilizam, ok, nos textos, de casca e fruto, ok? Por isso, clipot, casca, ok? Que não existe diferenciação entre esses dois, né? Que no final isso tudo é uma única essência. Isso, Deus, né? É tanto o fruto quanto a casca, ok? Então, mesmo que eu utilize essa linguagem e que eu defina as coisas dessa forma, no fundo, né, não é que a Hassidut acredita, ok? Não sei se eu respondi a questão, mas é mais ou menos isso, ok? Eu só queria comentar uma coisa, Yelei, porque você colocou isso como questão ética, né? Então, porque nesse plano, a gente está falando de bem e mal em termos ontológicos, né? No que a Ana está colocando, tá? Ou seja, não existe bem e mal em termos ontológicos, mas a dimensão ética, ela sempre vai existir no sentido de obedecer as mitzvot, né? Ou seja, isso já digamos, é dado, é lei, né? Então, assim, você tem uma dimensão ética da coisa, mas que não é necessariamente ligada a uma dimensão ontológica de existência entre bem e mal ontológico. Perfeito. O Júnior perguntou aqui no chat, né? Eu tenho uma resposta à sua pergunta, Júnior, só que ela ficou para a próxima aula, tá? Porque senão o conteúdo disso aqui ia ficar muito grande. Que você falou, Deus criou todas as coisas pela palavra em hebraico, ou seja, isso é Kabbalah.
isso é um dos aspectos da filosofia que você tem aqui, né? Não só da Kabbalah no geral, mas como, né, da Hassidut, né? Se a Alice puder passar, eu faço isso, né? Em vez de colocar a Alice, peraí. Eu acho que está aqui em algum lugar. Aqui, acho que dá, só para mostrar rapidinho para vocês, né? Ixi, não sei o que eu fiz. Não é isso que eu quero. É isso aqui, né? É isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver bem, né? Aqui você tem, por exemplo, né? Essas permutações que eu falei para vocês, né? Não sei se vocês conseguem ver, espero que consigam, que são de alguns livros de orações que a gente tem, né? Siddur, né? Que são permutações dos nomes divinos, né? E, enfim, né? Esse aqui, né, são os questionamentos sobre o papel das palavras, né? E a relação da palavra, né? Da língua hebraica, né? E da criação do mundo, ok? Né? Eu tinha esse slide aqui, e eu acho que tinha algumas outras coisas aqui também, né? Isso aqui são questionamentos um pouquinho mais específicos, né? Como vocês podem ver, né? Mas a gente vai falar sobre isso talvez na próxima aula, tá? Senão o conteúdo disso aqui fica muito grande, né? Mas aqui, eu acho que eu posso ler para vocês. Isso aqui, na verdade, não é filosofia tacita, isso aqui é o Talmud, né? Em que dizem aqui, né? Sabia como unir as letras com as quais os céus e as terras foram criados. De onde derivamos isto? Está escrito aqui, em louvor a Bezalel. E eu o enchi com o Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento, e com toda espécie de arte. E está escrito lá, a respeito da criação dos céus e da terra. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus. Isso aqui é parte, tá, dos questionamentos que eles têm a respeito do papel das ósseos, né, das letras hebraicas, e da criação do mundo, mas a gente fala isso talvez na próxima aula, ok? Senão não dá tempo. Deixa eu tirar aqui. Enfim. Tudo bem, pessoal? Mais alguma questão? Bom, então eu vou, né, Ana, não sei se você se despede, mas eu acho que eu já vou encerrar a gravação. Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação. Se vocês têm, né, se vocês estarem aqui na próxima aula, eu recomendo que vocês, né, deem uma olhada. Eu acho que eu vou falar sobre todas elas, ou pelo menos vou tentar, né? O tempo às vezes nos impede. Mas sobre todas as histórias da Bíblia que falam sobre pecado, de certa forma, ok? Porque a dinastia Ishbitz, que é a próxima, ela, né, foca muito nessas questões, ok? Então, né, histórias como, por exemplo, de Davi e Batseba, né, de todas as questões relacionadas a isso, né, sobre pecado, dê uma olhada em todas essas histórias, que é basicamente o que faremos na próxima aula. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Eu vou encerrar, então, a gravação. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Boa noite a todos.